Graça e paz. Antes de estar trazendo a palavra nessa noite, eu quero estar lendo um texto que não é o texto principal que a gente vai estar abordando. Mas antes disso, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. O pessoal que está ofertando, fica na liberdade ainda de estar terminando de fazer esse momento de oferta para Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos e você respirasse bem fundo. Põe a mão no seu coração. Diga assim comigo: Pai, eu ainda quero mais nessa noite. Fala conosco. Pelo poder que há no Teu nome, eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. No livro de Lucas, no capítulo 4, Jesus ele disse assim: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a cidade circunvizinha. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, abriu então o livro que lhe deram, que era do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpre a escritura que acabais de ouvir. Eu quero dizer para os irmãos que hoje se cumpre essa escritura na minha vida. Há 4 anos e 10 meses aproximadamente, eu tinha um relacionamento. E dentro desse relacionamento eu me beneficiava de tudo aquilo que ele poderia me oferecer. Só que mesmo tendo esse relacionamento, eu tinha um flerte. Eu tinha uma paquera fora desse relacionamento. E eu fui me deixando envolver por esse flerte. Fui me deixando envolver por essa paquera. E eu resolvi dar uma chance para essa pessoa que eu paquerava. E quando eu fui ver, eu me vi completamente apaixonado por ele. Eu tinha um relacionamento sério com o mundo, o seu sistema e o pecado. E o flerte era Jesus. Eu gostava de ir na igreja, eu gostava de ouvir louvores, eu gostava de ouvir a palavra, mas eu não queria compromisso, era só um flerte. Até que um dia eu resolvi dar uma oportunidade para que ele me conquistasse de verdade. E ele me conquistou. E nunca mais eu quis voltar para o estilo de relacionamento que eu tinha. Dia 30 de agosto de 2014, faz 5 anos que eu me entreguei totalmente a Jesus. E essa palavra se cumpre na minha vida. Eu tinha promessas de Deus e com 18 anos, eu ainda muito jovem, comecei a ouvir palavras e promessas de um Deus que até então eu não conhecia. E eu achava tudo aquilo muito louco, porque era diferente para mim, eu não compreendia. E o Senhor falava sobre oportunidade que Ele me daria de glorificar o nome dEle. Só que, pelo entendimento do quão miserável eu era diante de Deus, eu achava impossível que eu um dia pudesse falar de algo que fosse pertinente a Ele. Eu sabia o quanto eu era miserável, sujo, pecador e pequeno para falar de algo que é tão grande, lindo, santo, puro. Eu falava: Deus, não dá, isso é impossível. E hoje isso se cumpre na minha vida, porque hoje é um dia especial para mim. Eu quero declarar que vai ser para você também, porque enquanto eu gerava esses momentos em oração diante de Deus, o Senhor me mostrava que
Muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres vão ser impactados nessa noite. Hoje vai ser um dia que Deus vai marcar a sua história. Hoje Deus vai te dar uma percepção dele que talvez você ainda não tenha. Se você ainda tem dúvida de que você tem um relacionamento com Deus, se você ainda tem alguma sombra de variação de que esse é o lugar que você deveria estar nessa noite, o Senhor vai te conquistar por inteiro hoje. E você nunca mais vai se sentir atraído por tudo aquilo que não é dele. Amém? Você recebe isso? Amém. O livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E quando ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. O tema desse ano, como vocês já sabem, que já tem vindo aqui desde quinta-feira, é Nazaré. Eu quero dizer que você, só pelo fato de estar aqui hoje, já é um bem-aventurado. Porque a proposta da gente não ter colocado nomes nos cartazes, atrações que haveriam aqui de quinta a sábado, foi proposital. Porque eu creio que Deus precisa alinhar o nosso coração, de fato, a vivemos pela fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente crê e espera. Ora, se você olha para um cartaz e vê um pregador, e vê um ministro de louvor que vai estar aqui em determinados dias, você pode se sentir movido a ir somente naquele dia tal, porque fulano de tal vai estar lá, e ele é uma bênção, e eu quero receber uma palavra dele, né? Posso esperar algo dele. Não que seja ruim receber palavras das pessoas que a gente sabe que Deus se manifesta através delas, mas a proposta desse ano é que de fato as nossas expectativas estivessem todas nele. Que a gente aprendesse a olhar para o Nazaré de Deus, para o simples de Deus. Essa palavra, ela falou comigo de uma forma muito profunda. E apesar dela ter falado comigo muito profunda, eu creio que ela vai te conquistar pela simplicidade dela também. Então, eu quero te fazer entender por que Nazaré era um lugar de onde as pessoas não esperavam coisa nenhuma. Nazaré era um lugar onde não se tinha uma reputação religiosa muito boa. Isso na época já não era muito legal. Nazaré era um lugar onde a guarnição dos exércitos romanos volta e meia acampavam lá. E para quem sabe, israelitas não se davam muito com romanos, porque eles governavam de forma opressora a nação de Israel. E o terceiro ponto, que também é bem crítico, de Nazaré nunca havia se levantado um profeta, nunca havia se levantado algo de expressão, algo que fizesse as pessoas olhar para lá como uma cidade que poderia vir coisas boas. Mas aprove ao Senhor levantar algo que mudaria a história de toda a humanidade de lá. Por isso o tema dessa mensagem é a maior contradição que a humanidade já viu. A maior contradição que a humanidade já viu. Para começar, Jesus nasceu numa manjedoura. E todos sabem que essa manjedoura estava posta num estábulo. Num estábulo, a gente sabe que é um lugar onde ficam animais, cavalos, vacas, porcos, galinhas. Talvez seja um lugar bem sujo aos nossos olhos. E aí Deus começa a quebrar todos os paradigmas que a gente possa ter quando olha para um lugar esteticamente feio. Para uma pessoa esteticamente talvez desfavorecida, ele começa a quebrar. Primeiro, Maria fica grávida sem ter tido relação com o homem. Segundo lugar, Deus manda nascer
de uma cidade onde as pessoas não tinham valor quando olhavam. Em terceiro, aquele que seria o rei de todas as nações nasce num curral, num estábulo. E aí Deus começa a nos ensinar dos lugares mais sujos, dos lugares mais impróprios, dos lugares mais inesperados da sua e da minha vida, Deus pode fazer nascer coisas tremendas. Aquilo que você pensava que era sujo, que era feio, que era improvável de você mostrar para alguém, aonde abundou o pecado vai superabundar a graça. É daí que Deus vai começar a tirar os maiores tesouros. Porque é quando a gente está forte que Deus se mostra, quando a gente está fraco é que Deus se mostra forte. Porque se a gente está forte, a gente não precisa de alguém que nos ampare. Se a gente está forte, a gente não precisa de alguém que nos proteja. Agora, quando a gente reconhece que a nossa dependência está toda nele, ele entra em cena. Ele começa a falar, agora é comigo. E Jesus nasceu em meio a isso. Isso quer dizer que não importa o lugar, não importa o cenário que você está inserido, não importa se Deus vai te levar para uma nação onde 99% dela serve ao Islã ou serve a outra religião. Não importa se você vai para a faculdade, lá você sabe que é um ambiente promíscuo. Não importa se você vai trabalhar num ambiente também super tenso. O que importa é o quanto de Deus tem dentro de você. O que importa é o quanto da revelação de Cristo rege a sua vida a ponto de você não se deixar envolver pelos ambientes. Não se deixar envolver pelas oportunidades. Não se deixar envolver pelos cenários que te cercam. Mas você sim ser um canal de transformação lá. Ser um canal de Deus naquele lugar. Então não olhe para os lugares. Olhe para o quanto de Deus há dentro de você. E aí você não vai ter mais medo de ir a lugar algum ou fazer coisa alguma. Porque você sabe quem está te respaldando. Você sabe quem é contigo. No capítulo 2 de Mateus, a partir do versículo 11, a gente sabe que Jesus foi visitado por 3 reis magos. E aqueles 3 reis magos trouxeram presentes que apontavam para a identidade de Cristo. Um dos reis magos trouxe ouro. E ouro era um presente que só era oferecido a reis. Isso aponta para a divindade de Jesus. Outro rei mago trouxe incenso. E o incenso era algo que era oferecido a Deus em rituais de sacrifício. Em rituais onde se pedia perdão pelos pecados. O incenso era algo que era oferecido a Deus pelos sacerdotes no templo, no altar. E isso apontava para a pureza de Jesus. E o terceiro trouxe a mirra, que era usada também para ungir corpos que seriam enterrados. Era para embalsamar os corpos que seriam sepultados. E isso aponta para a morte de Jesus. Quando Jesus ainda era uma criança e o mundo ainda não conhecia quem ele era, Deus usou 3 reis magos para presentear Jesus de forma que a identidade dele começaria a ser revelada a todos aqueles que o vissem. A sua divindade, a sua pureza e a sua morte. Jesus, quando foi ser oferecido, quando foi ser apresentado no templo, porque os pais deles eram judeus e eles andavam conforme a lei, eles levaram Jesus para ser circuncidado e apresentado no templo ao 8º dia. Quando Jesus entra naquele templo, quando os pais de Jesus entram com ele naquele templo, Simão é movido pelo Espírito Santo. Em Lucas 2, 27 ao 32 diz assim: movido pelo Espírito Santo, foi ao templo para fazer conforme a lei ordenava. Simão então tomou em seus braços e louvou a Deus. Você imagina, meu irmão, você, pai, mãe, com a sua criança entrando na igreja, entrando no templo para apresentar ele a Deus, e de repente vê um louco, toma aquela criança da sua mão, apresenta ela para Deus e fala assim: Senhor, graças eu te dou. Agora você pode despedir o seu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Mais uma vez, Jesus, ainda um bebê, ao entrar no templo para se apresentar diante de Deus, tem a sua identidade revelada. E a partir disso, o ministério de Jesus começa a ser gerado dentro dele. Ele é ainda uma criança. Logo depois, no versículo 13 de Mateus,
a gente começa a ver o inimigo travando, maquinando situações para impedir os propósitos de Deus através da vida de Jesus. Todos sabem que se existe o bem, existe também o mal. Demorei para acreditar um pouco nisso, mas conforme eu fui caminhando, eu vi que existia de fato. Quando a gente se propõe a fazer o bem, vem algo para querer atrapalhar. Quando a gente fala que vai servir a Deus, vem as oportunidades que vão querer nos induzir a não fazer. E no versículo 13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e disse em sonho: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Meu irmão, toda vez que uma geração de profetas, de libertadores, de homens de Deus está para se levantar, o diabo vai tentar lançar decretos de morte contra essa geração. Foi assim com Moisés no Antigo Testamento. Quando Moisés nasceu, um rei que não conhecia a história de José disse assim: esse povo é muito grande. Se eles entenderem que eles são grandes, eles vão se voltar contra nós e nós não vamos poder com esse povo. Então começa a aumentar a carga sobre eles, começa a tirar a comida deles, começa a aumentar o serviço, oprime eles, deixa eles bem fracos. E outra coisa, todas as crianças que nascerem, se for homem, manda matar. Se for mulher, deixe que viva. O espírito de morte estava tentando impedir a ascensão de uma geração que libertaria, que era de Moisés. E foi assim com Jesus também. A unção do libertador estava sobre ele. A unção do príncipe das nações, o chamado que impactaria o mundo, estava sobre ele. E decretos de morte estavam sendo liberados para tentar impedir isso. Eu quero te falar que se você entende que você é um homem ou uma mulher de Deus, virão setas desse sentido sobre você. Quantos decretos de morte a gente tem visto tentar vir sobre a nossa geração? Leis que antigamente não eram discutidas, hoje têm sido faladas. Coisas que há 10 anos atrás não eram vistas, hoje já são tão empurradas para nós como uma realidade que a gente precisa aceitar, que a gente fica quase assim. É difícil ver televisão, assistir jornais, porque eles querem incutir na sua mente um conceito que a Bíblia diz que é errado. Questões como a lei do aborto, questões como a aceitação, né? É até perigoso falar dos homossexuais, é o terceiro sexo que se fala. A lei da aprovação da criação de crianças com casais do mesmo sexo. Decretos de morte que tentam inflamar até mesmo nós, como povo de Deus. Decretos de morte que tentam ceifar os princípios da palavra do nosso coração. E a gente precisa estar alinhado com Deus para discernir essas coisas. E aí, o que a gente começa a ver? A partir do do capítulo 2 de Lucas, versículo 39 ao 40, diz assim: cumprido todas essas ordenanças da lei do Senhor, voltaram-se para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, enchendo-se de sabedoria e graça, e Deus estava sobre ele. José havia ido para o Egito, a geração de Herodes passou, Jesus conseguiu sobreviver, e a palavra diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E essa é a única palavra que relata algo sobre a infância de Jesus. Depois a gente vai ver o ministério dele só quando ele faz 30 anos. Só que Deus começou a me chamar a atenção sobre esse pequeno período da infância de Jesus até os 30 anos. Cara, não bate uma curiosidade para você querer saber como que foi a criação dele, o que ele fez quando ele era criança, o que acontecia. Poxa, de repente ele aparece com 30 anos e começa a fazer tudo aquilo. Eu quero te chamar a atenção pelo seguinte fato: Deus é Deus, amém? Ele pode fazer qualquer coisa. Agora me diga, que necessidade Deus tinha de mandar Jesus em forma de criança? Deus não tinha necessidade alguma de mandar Jesus em forma de criança para nascer de uma mulher, se submeter a um processo físico de crescimento até a idade de 30 anos e começar o seu ministério com 30 anos.
Deus é Deus para enviar Jesus da idade que Ele quisesse. E para que Ele tivesse um ministério ainda mais impactante, que tivesse mais tempo de duração. Mas o que isso nos ensina? Sabe por que Deus enviou Jesus na forma de um bebê, na forma de uma criança, que nasceu de uma mulher, que se submeteu a todos os processos de crescimento que uma criança precisa se submeter? Para entender que existe um tempo de silêncio para toda geração. Existe um tempo de silêncio. Jesus passou pelo tempo de silêncio. O tempo de silêncio não quer dizer que Deus não está falando. Não quer dizer que Deus está te desamparando. Não quer dizer que nada está acontecendo. Quer dizer que Deus está tratando intimamente com você. Quer dizer que Deus está te trabalhando. Quer dizer que Deus está querendo que você se alinhe a Ele por meio de um relacionamento, por meio de um convívio, de um contato, de uma entrega que te faça entender as coisas futuramente. Se a gente fosse analisar, Jesus teve 3 anos de ministério influente. Botando numa proporção matemática, para cada 1 ano de ministério, talvez Jesus tenha se preparado 10. Eu não quero que você pense que é o tempo de preparo que vai fazer com que você seja poderosamente usado por Deus amanhã ou depois. Não é o tempo de igreja que te qualifica a falar da parte de Deus, a cantar no louvor, a ministrar aqui, mas o nível da sua entrega e do seu relacionamento com Ele. O nível do quanto você deseja mais dele, a ponto de se disponibilizar, a ponto de se submeter, a ponto de dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que Jesus quer ensinar para nós quando Ele se submete a esse processo de crescimento? Que Ele, na sua humanidade, na sua carne, na sua forma humana, precisava se alinhar com Deus também. Mas Jesus era o Filho de Deus, que heresia é essa? Sim, era um Filho de Deus, mas a palavra diz que Ele veio em carne, em forma de homem, assumiu a forma de servo, se submetendo até a morte de cruz. Você acha que foi fácil para Jesus, aos 30 anos, simplesmente começar aquele ministério tremendo, poderoso? Sabe, Deus começar a usar Ele de forma grande ali nas nações, nas cidades circunvizinhas. Você acha que foi assim? O que Deus quer ensinar para nós? O que a história de Jesus quer ensinar para nós? Que existe um alinhamento físico que todos nós precisamos passar. Mas Jesus era Filho de Deus, mas Ele aprendeu a subjugar sua carne como homem. Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mesmo considerando o fato dele ser Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que Ele padeceu. Jesus passou aflição, meu irmão. Você sabia disso? Quando você olha para a sua vida e pensa que está tudo muito ruim, está tudo muito... eu vou desfalecer, eu não estou aguentando tanta prova, tanta luta. Jesus passou por tudo isso, cara. E sabe o que é mais tremendo? Que a palavra diz que a graça do Senhor estava sobre Ele. O que a gente diz que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. A graça do Senhor, o favor imerecido de Deus, estava ali amparando, capacitando Jesus como homem a cumprir o ministério que Deus tinha para ele. Meu irmão, a graça de Deus está sobre a sua vida hoje, para te amparar, para te capacitar, assim como estava sobre ele. Não acho que a sua prova é demais, não acho que a sua dificuldade é demais, não. Jesus se alinhou no seu físico também. E para te escandalizar, Jesus tinha alma. Ele teve que alinhar a alma dele também. Você sabe que passagem tremenda diz isso? Mateus 26, 18 diz assim: Jesus no Getsemane: a minha alma está profundamente triste até a minha morte. Você sabia que Jesus poderia ter conflitos de alma também? E que Ele teve que se submeter de tamanho ponto, de tamanha forma à vontade de Deus, para que a alma dele também não atrapalhasse o agir de Deus na vida dele? Porque o interessante é que ele fala para os discípulos assim: o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca, vigiem. Jesus sabia que a carne era fraca, meu irmão, não só porque Ele fez todas as coisas e porque Ele era Deus, é porque Ele veio em carne. E Ele sabia que sem a graça de Deus o amparando, Ele estava sujeito à queda como qualquer homem. O que isso nos ensina nessa noite?
Jesus se submeteu a processos para entender a sua condição humana. Ele se permitiu a tudo isso para que o seu discurso tivesse muita coerência. Jesus era coerente, meu irmão. Ele só falava daquilo que ele vivia. Ele só falava daquilo que ele tinha construído com Deus durante todos esses anos de relacionamento íntimo com o Pai. Esses 30 anos de anonimato ministerial. Foi o tempo que Jesus levou para se alinhar totalmente à vontade de Deus. Isso torna o discurso dele coerente. Isso te impede de olhar para a Bíblia e enxergar um Deus super mau que fala assim: não cobice a mulher do seu próximo. Cara, como Deus fala isso para mim, olha que menina. É impossível não cobiçar. Impossível. Meu irmão, ele fala isso com toda a coerência, porque ele se subjugou. Ele passou pelos processos de tratamento de Deus na sua carne, na sua alma. Ele não veio te trazer um discurso pronto, a fim de te colocar num lugar super baixo e falar assim: olha como você é ruim, você não consegue matar sua carne. Eu sou o Deus Santo e Todo-Poderoso e eu te peço coisas que são impossíveis para você fazer. Ele veio, cara, para passar pelas mesmas aflições que você e eu, para sentir as mesmas coisas que nós sentimos e dizer: sim, é possível fazer a vontade de Deus. É possível, meu irmão. É possível, minha irmã. É possível ser jovem e perseverar santo na faculdade, você sabia? É possível você estudar num colégio super promíscuo, onde meninas de 6º ano e 7º ano já falam sobre sexo. É possível você permanecer santo, jovem e adolescente. É possível você, homem e mulher, permanecer santo. Por que a gente acha que os nossos instintos animais e carnais vão nos dominar a ponto de a gente praticamente anular o poder de Deus sobre nós? Porque quando a gente diz que é impossível, a gente anula o poder da graça, o poder do Espírito Santo, o poder que nos ampara, que nos capacita. Você tem o direito de escolha. A palavra diz que ninguém é tentado senão o desejo do seu próprio coração. Isso é uma lapada, cara, de um lado para o outro na nossa cara. Porque aquilo que você considera pecado e ruim de resistir é porque é aquilo que seu coração está cobiçando. O que isso quer dizer? Que o nosso coração precisa ser transformado, como o pastor Kleber falou ontem. O nosso coração precisa ser trocado. Por isso que muitos têm dificuldade de aceitar a Jesus, de se entregar, de viver com Ele de forma, limpa, de forma verdadeira. O Senhor nessa semana falou algo no meu coração assim: filho, sabe por que as pessoas têm dificuldade de compreender a minha voz e de obedecê-la? De se sentir super na dúvida quando eu falo algo, quando eu direciono, quando eu digo: vai lá, fala para aquele irmão, abençoa ele, fala eu te amo, oferta alguma coisa. Não sei. Sabe que as pessoas têm dúvida, receio quando ouvem a voz de Deus? Porque na verdade elas têm complexo com as suas próprias palavras liberadas. Elas não conseguem honrar os seus compromissos. Elas liberam uma palavra e se arrependem. Prometem uma coisa e não cumprem. E aí acham que eu sou assim. Meu irmão, quando Deus fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Se Deus te falou que Ele te chamou e que Ele te capacita, Ele te chamou e Ele te capacita. Deus me chamou com 18 anos, cara. É o flor da idade. É a idade que nenhum garoto quer estar na igreja. Que quem está lá fora pensa: eu vou entrar para a igreja. Não é entrar para a igreja. Não se trata de entrar para a igreja. Se trata de se relacionar com Jesus. Isso muda toda a ótica da coisa. Isso muda tudo. Eu não estou entrando para a igreja, eu sou a igreja. Eu não estou indo a um culto, eu sou um culto. Eu presto culto a Ele, eu me relaciono com Ele. Isso me faz caminhar e olhar tudo de forma tão diferente. Quando comecei a olhar para Jesus como uma pessoa que na sua essência é a verdade, é o amor, Ele me conquistou. Ele me ganhou de uma forma que o mundo não... Cara, o mundo pode ir.
A carne é ruim, cara. Mas Jesus veio para nos ensinar que é possível, sabe? Jesus priorizou os processos. Ele se submeteu durante esses 30 anos. Priorize os processos de Deus na sua vida, meu irmão. Eu não sei quantos anos você caminha. Eu também não sei se isso tem muito valor agora. Priorize os processos de Deus. Se é para chorar, chore. Se é para rir, ria. Se é para andar com seu irmão, ande. Porque os resultados virão. Quando você prioriza os processos, os resultados vêm. Isso é uma consequência. Bons ou os maus? Bom ou maus? Os resultados virão. Só que os bons virão de acordo com aquilo que você planta, aquilo que você semeia. Então priorize os processos. Priorize o tempo de Deus, sabe? Priorize as direções dele. Pouca palavra é fraqueza. Pouca palavra, sabe? Uma das orações de Jesus em João 17 era assim: Pai, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo. Eu oro para que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor ensine eles a serem um, assim como eu e o Senhor somos um. Que eles possam perseverar na palavra. Que eles possam ser santos. São 3 coisas, meu irmão, que é super difícil a gente ver como realidade hoje. A unidade do corpo de Cristo em meio a essa gama de denominações que nasceram. Não tem nada contra isso. Eu acho que Deus vai usar isso naquele dia para falar assim: cara, você não me aceitou porque você não quis. Porque se você tinha tatuagem, tinha a igreja do tatuado. Se você tem dread, o meu problema não é com o seu dread. Se você tem piercing, o meu problema não é com o seu piercing, cara. Eu quero o seu coração, eu quero sua alma. Eu quero que você me sirva em espírito e em verdade. Eu quero que você se relacione comigo. Sabe? Não tente criar padrões que nem Deus revelou, cara. O padrão da salvação. Deus não coloca padrões. A questão da salvação é pessoal, sabe? É Deus que vai fazer lá naquele dia. Então não se limite em amar o seu próximo. Não se limite em se doar a Ele. Não olhe para Ele como alguém diferente que está aquém do mover de Deus. Olhe para Ele como alguém que é tão carente de graça e amor como você. Isso vai te fazer andar com essa pessoa, cara. E você vai desfrutar de um relacionamento tremendo. Assim como Jesus construiu com aqueles 12 discípulos. O sucesso da igreja de Atos, a gente olha para a igreja de Atos e a gente fala assim: cara, a igreja de Atos era tremenda, ela crescia, ela era fantástica, mas a igreja de Atos tinha uma dinâmica toda especial. Atos 2, no versículo 42 diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está muito além de uma igreja, de uma estrutura física. Esse estilo de vida precisa ser gerado em nós. A doutrina dos apóstolos, a palavra, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos faz caminhar. A comunhão dos santos. E a palavra fala que 2 são mais fortes que 1. E eu preciso desse meu irmão para caminhar. Se nós somos corpo, a gente tem um propósito muito lindo em Deus juntos. Jesus não era individualista. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele escolheu 12 para andar com ele. Não se feche na sua concha, meu irmão. Experimente se relacionar com pessoas de outras denominações, talvez até mesmo de outras religiões. Você vai ver o quanto isso vai te fazer crescer. Você vai ver o quanto isso vai te ensinar a amar a Jesus. Você vai ver o quanto as pessoas se entregam a outras religiões, a outros segmentos, cara, completamente loucos, completamente infundados. E o Senhor nos dá tantas provas de amor, tantas provas da existência dEle, tantas provas do cuidado dEle com a sua vida e com a minha. Meu irmão, a presença dEle aqui é real. Cara, Deus quer nos ensinar algo muito profundo nessa noite. Quando você se entrega a esse estilo de relacionamento, a esses processos de Deus, caminhar com Deus se torna algo muito natural. Isso vai se tornar natural, perseverar na palavra, comunhão, andarmos juntos, orações. Isso vai se tornar algo tão natural e você não vai ter a necessidade de querer aparecer, cara. Cara, que coisa bizarra. A gente vê hoje as pessoas querendo se propagar, se promover, sabe?
O reino de Deus não precisa disso. Jesus, sendo filho de Deus, quando ele tinha todos os méritos para depois de multiplicar pães, para depois de ressuscitar mortos, para depois de curar enfermos, para depois de fazer coisas tão grandiosas, se gloriar, cara, ele ia para os montes, ele ia se esconder em Deus, ele ia buscar a bateria que ele precisava para continuar fazendo aquilo na maior simplicidade de novo. Não queira aparecer, não queira se propagar, queira manifestar a glória de Deus. Quando você se esconde na presença dele, quando você se relaciona com ele, você não vai ter necessidade de querer se propagar, porque ele mesmo vai se responsabilizar por fazer isso. Depois do anonimato ministerial de Jesus de 30 anos, depois que ele tinha correspondido com a vontade do Pai para a vida dele, ele vai para o Rio Jordão para ser batizado por João. E muitos ali não sabiam que ele era o Filho de Deus. E ali, em obediência à palavra e aos processos de Deus sobre a vida dele, os céus se abrem e o Pai fala: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é meu Filho amado, essa é minha filha amada. Não quero aparecer. Ele vai te apresentar quando for necessário. Ele vai te usar quando for necessário. Só aprenda a ouvir a voz. Só aprenda a se relacionar. Só não se empenhe a isso. É uma coisa muito louca quando a gente ouve: cara, Jesus é tudo que a gente precisa. Só Jesus. Jesus não é tudo que a gente precisa, meu irmão. Jesus é tudo que a gente tem. Ele é tudo que a gente tem. O mundo não apresenta nenhuma perspectiva de melhora. Nenhuma. A economia é instável. A política é corrupta. Infelizmente. A mídia é interesseira. A educação é falha. O mundo e o seu pecado vão de mal a pior. Mas aonde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Coloque o seu coração naquilo que é do alto. Quando os jovens cantavam aqui: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, no primeiro dia eu falei: Deus, eu não consigo cantar isso. Eu não vou mudar o mundo. O mundo está caído. O mundo está pecaminoso. O mundo está feio. Quem sou eu, Senhor? Eu não vou mudar o mundo. Eu não vou. Tem misericórdia. Eu não quero declarar isso como uma falsidade. Mas ontem o Senhor usou o irmão para me ministrar cura. Não olhe o mundo da forma que você olha, como um globo terrestre, cheio de continentes, dividido por milhões de litros de água. Olhe o mundo como as pessoas à sua volta. Esse é o mundo que Deus colocou. Esse é o cenário que Deus colocou. Você vai mudar esse mundo, essa realidade, esse contexto. E quando você fizer isso, seu irmão aí do seu lado fizer isso, aquela outra pessoa ali atrás de você fizer isso, cara, o mundo vai ser mudado. O mundo. Porque todos nós vamos fluir num campo de influência que só nós podemos fluir. Que Deus nos colocou de forma muito especial. Talvez eu vou falar para pessoas que você não vai. E você, vice-versa, também vai falar para pessoas que eu não vou. Você vai mudar o mundo assim, fazendo a sua parte todos os dias. Glória a Deus. Manifestando a graça e o amor de Deus à pessoa do seu lado. Não precisa estardalhaço. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Jesus se submetendo a esses processos com Deus, Ele estava querendo falar para nós que não se trata daquilo que a gente faz, mas daquilo que a gente é. O mundo te olha pelo que você pode dar. As pessoas te olham pelo que você pode oferecer para elas. Se você tem um carro, se você tem uma roupa maneira, se você tem dinheiro, aí as pessoas querem colar contigo. É assim que as pessoas te olham. Quando você não tem mais nada a oferecer, você é descartado. Mas Deus não olha para nós assim. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele encontrou valor em nós quando nós não tínhamos valor algum. E Ele se tornou o nosso maior valor. Ele é aquilo que nós temos de mais precioso hoje.
Ele enxergou algo de bom, cara, quando a sua família não enxergava. Esse menino não tem mais jeito. Essa menina não dá mais. Esse cara é um alcoólatra. Essa mulher sai com todos. Jesus olhou para você e falou assim: eu vou morrer por você. Eu vou morrer por você. Eu acredito em você. O mesmo Espírito que me capacitou, eu disponibilizo a você. É uma escolha. É uma escolha. Qual escolha você tem feito? Qual escolha você tem feito? Jesus não vai te obrigar. Ele não vai chegar lá quando todos os manjares de pecado estiverem postos à sua frente para falar assim: não faz isso, meu filho, pelo amor de Deus. Ele já morreu. É você quem escolhe. É você. Agora a bola está contigo. O Espírito já foi acessível, já é acessível, o véu já se rasgou. Não torne difícil aquilo que Deus já fez. O mais difícil Ele já fez. Agora é fácil. É só obedecer. É só obedecer. Tem uma palavra que me ministra muito no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Pedro. E diz assim: porque que glória, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos depois de haver pecado praticando o mal. Que mérito há? Entretanto, se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor, agradável diante de Deus, porque para essa obra foste chamados. Porque Cristo também sofreu por vós, dando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano se encontrou em sua boca. Quando Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas Ele nos curou. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora vocês foram convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Ele veio nos dar o exemplo. Que mérito há quando você peca e se lasca e paga pelo preço do seu pecado? Que mérito há? É só a consequência dele. Agora é honroso diante de Deus quando você está lá praticando bem, quando você está lá, sabe, caminhando, sendo santo, fazendo, sabe, a obra, orando, lendo a palavra, sendo fiel na sua casa. E aí, cara, a casa cai. O negócio começa a ficar feio, a graxa agarra, você não sente mais nada, vai na igreja, não sente nada, as pessoas só te acusam, só te apontam, sabe? Tribulações vêm sobre você, e você fala assim: Deus, não dá mais, eu estou aqui, cara, sendo santo, eu estou aqui buscando fazer a tua vontade, eu estou aqui caminhando, e nada dá certo. Quando eu estava no mundo era bem melhor, as coisas aconteciam super fácil. Irmão, se submeta aos processos. Jesus se submeteu 30 anos de anonimato ministerial, só ali, ó, subjugando a carne e a alma. Você tem noção que Jesus era um carpinteiro, né? Jesus trabalhava com a madeira. Naquela época era comum fazer execução em cruz. Ladrões, pessoas que mereciam uma punição memorável, eram mortas numa cruz. Você tem noção que Jesus muitas vezes pode ter entalhado cruzes, entalhado madeiras que serviriam de morte para outras pessoas? E quando Jesus pegava aquela madeira e entalhava ela ali, ele falava assim: eu vou passar por isso também. Ele entalhava aquela madeira como um homem físico, como a alma dele. Ele falava: eu vou ter que passar por isso também. Como foi difícil entalhar pedaços de madeira sabendo que ele morreria numa.
sabendo que ele seria também posto naquele lugar. Mas Jesus entendeu qual era a identidade dele, qual era o chamado dele. E a fluência do seu ministério não dependia de homens, não dependia. Talvez não fosse a ressurreição de Jesus, até nós hoje poderíamos estar pensando: cara, Jesus foi o cara mais frustrado que já pisou nessa terra. Mais frustrado. Não tinha bens, não se casou, não tinha riqueza, não tinha onde recostar a cabeça. Os 12 que ele fez como discípulo, um traiu, os 11 o abandonaram. A sua morte foi por intermédio de cuspes, espancamentos, acusações, xingamentos. Foi chamado de filho de Belzebu, que significa príncipe dos demônios. Seu ministério não dependia de palavras de afirmação de homens. Para de esperar as coisas das pessoas. Para de falar que vai sair da igreja por causa de fulano de tal, que vai mudar de igreja por causa de alguém, que não dá para caminhar porque essa pessoa para de te perseguir. Para de esperar o elogio. Para de esperar. Quando você entender a sua identidade, o seu chamado em Deus, você vai querer agradar só a Ele. Porque foi Ele que te chamou. Porque é Ele que te capacita. É Ele que te sustenta. É Ele que te diz: não temas porque eu sou contigo. Eu seguro na tua mão direita para que você não tropece. Espere nele. É o melhor lugar onde você pode colocar suas expectativas. O melhor lugar nele. Ele é imutável. Ele é infalível. Ele é onipotente. Coloque nele as suas expectativas. Somente os filhos de Deus podem manifestar a glória que o mundo precisa ver. A multidão não manifestava a glória. Somente os filhos podem manifestar. A criação geme aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Em Mateus 16 existe uma passagem que me ministrou profundamente durante o tempo. É um texto que fala sobre identidade. Jesus, no meio do seu ministério, resolve fazer um teste com seus discípulos. Ali eles já deviam ter mais ou menos 2 anos de discipulado. Jesus vira para eles e fala assim: olha só, quem que esse povo está dizendo que eu sou? Olha, mestre, uns dizem que você é Jeremias, outros João Batista, Elias ou um dos profetas. Devido a Jesus se manifestar no meio do povo com muitos sinais, com muito poder, as pessoas comparavam ele a um Elias, que foi um cara que fez descer fogo do céu, sabe? Que orou lá, os profetas de Baal se converteram depois, aqueles que vinham trazer decretos de rei caíam mortos, fulminados, um Elias. O cara fazia milagres, o cara fazia prodígio. Mas outros diziam que era Jeremias, porque ele tinha um discurso de amor. Embora ele não visse as promessas de Deus se cumprirem, ele confrontava a nação, mas não via conversões, não via mudanças, não via um cenário sendo transformado. Um Jeremias, o cara que pregou a vida inteira e não viu nada acontecer. Jesus pegou e falou: eu vim para os meus e eles não me receberam. Um Jeremias. Outros, um João Batista, uma palavra de poder, uma palavra de power, uma palavra de confronto. Jesus, quando começa a falar lá, ele fala assim: se vocês não beberem do meu sangue e comerem da minha carne, vocês não têm parte comigo. Que isso, Jesus? Que prática canibalista é essa? Para mim não dá. Não. Estou falando de você beber o meu sangue no sentido de tomar sobre você a proposta da redenção, que é o sangue que eu vou derramar sobre você como sinal de purificação, de perdão, de cura. Comer do meu corpo, participar das minhas aflições, assumir perante os homens o compromisso que você tem comigo e caminhar nisso. Era essa a metáfora da coisa. E aí era um discurso muito duro. As pessoas não queriam, João Batista. E aí Jesus pega e vira para os seus discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? De repente a palavra diz que Pedro
tomado pelo Espírito Santo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi homem nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por conta disso, agora eu te digo que você não é mais Simão, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre a revelação de quem Cristo era. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que a geração dos papagaios também vai cair. Como assim, Márcio? A geração daquele crente que só fala aquilo que ele ouve. A geração daquele que só caminha se tem alguém ali amparando ele. A geração daquele que só se move por aquilo que as pessoas dão de estímulo. A geração dos papagaios. Eu sou o repeteco. Fulano falou, eu falo também. Fulano fez, eu faço também. Meu irmão, Jesus vai te perguntar: quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? O que eu represento para você? Beleza, as pessoas estão falando que eu sou João, Elias, Jeremias. Mas e para você? O que eu sou? Quando você tiver a identidade de Cristo selada sobre o seu coração, Ele vai revelar a sua. E Ele vai entregar as chaves do reino para você. As chaves do reino, meu irmão, representam o acesso liberado, o acesso total, a conexão, o online, direto com Deus. Deus quer te entregar uma chave que vai te fazer ter acesso liberado. Você vai ver o inferno e você vai falar assim: você crê? Eu creio, então seja curado. E ele pode ser curado ali. Você vai ver uma pessoa endemoniada, você vai repreender aquele demônio e ele vai sair. Você vai ligar coisas com Deus: Senhor, não sei, estou precisando de uma vaga, porque eu preciso estacionar meu carro, eu estou atrasado. De repente, quando você está dando a volta no centro, o carro sai e você consegue a vaga. Você vai ligar coisas no céu, cara, facilmente. Porque é isso que Deus sempre sonhou, desde o Éden, um relacionamento. A proposta não é uma religião, uma igreja que vai te moldar com costumes. A proposta é um relacionamento com Cristo, meu irmão. Um relacionamento com Cristo. O ser moldado é consequência. Você vai ser moldado. Quando você se relaciona com Ele, você vai ser moldado. Pelo amor ou pela dor. Se for pelo amor, vai ser porque você vai olhar para Ele como uma pessoa que é demais, te amou, se entregou. Você fala assim: não dá para magoar. Eu preciso fazer o máximo para agradar Ele. Agora, se for pela dor, é válido também. Porque se você não quiser, Jesus te ama tanto que Ele vai fazer você aprender de um jeito ou de outro. Se não for pelo bem, vai ser pelo mal. É bom que seja pelo bem, mas se for pelo mal, o Pai repreende aquele que ama. Ele usa o chicote, Ele usa a vara, se precisar. Se precisar deixar você ir também lá no mundo, quebrar sua cara, Ele vai deixar. Aí sim, você vai voltar reconhecendo: nossa, Deus, aqui eu me alimento com os porcos, mas na sua casa eu tenho um lugar. Na sua casa eu tenho valor. Na sua presença eu não sou o Chiquinho, o Joãozinho, o bagunceiro, a menina que é dada a todos, o bêbado, o drogado. Na sua presença eu sou rei e sacerdote. Eu sou seu filho. Somente os filhos podem fazer isso, meu irmão. É necessário que você entenda. É necessário que você tenha esse encontro com a revelação de quem é Cristo, para que Ele molde, para que Ele implemente em você a sua verdadeira identidade. Isso vai fazer você nunca mais trocar o perecível pelo eterno. Sabe por que Jesus conseguiu suportar a cruz, a tentação do diabo lá no Getsemane? Porque Ele passou pelo teste da pedra e pelo teste da glória humana. Jesus lá no deserto, Satanás, sabendo que ele estava com fome, fraco fisicamente, chega e fala assim: Jesus, você está com fome? Ele sabia que ele estava. Fala assim: então pega essa pedra e transforma em pão. Pega essa pedra e transforma em pão. O que o diabo estava querendo falar para Jesus? Pega a pedra, que é algo forte, é algo vigoroso, e a gente pode comparar ela como algo eterno, com pão, que é algo perecível,
que talvez dias depois já está mofando. Jesus, troca o eterno pelo perecível. Troca a pedra, transforma essa pedra em pão. Satisfaz aí a vontade da sua carne. Jesus, não, nem só de pão viverá o homem. Não, Jesus, não, Satanás. Aí Satanás vai e leva ele ao pináculo lá do templo e fala assim: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso aí. Jesus pega e fala: não, eu não quero essa glória. Somente ao Senhor seu Deus servirás, somente a Ele adorarás. O diabo querendo enganar Jesus, que Ele daria as coisas para Ele. Ele era o filho daquele que é dono de tudo. Não se deixe corromper pelas coisas que o mundo vai te oferecer, meu irmão. Não se deixe. Não se deixe. Eu queria trazer o entendimento, voltar na questão de Nazaré. Sabe por que hoje a gente pode ser considerado o Nazaré de Deus? Eu quero apontar para vocês fatos históricos da nossa cidade que talvez você não conheça, mas que vão te fazer entender por que Deus te plantou aqui. Você sabia que há muitos anos atrás, quando o feudalismo ainda imperava sobre a nação e o trabalho era escravo, a nossa região era uma das regiões onde tinha muitas fazendas de café e muitos números de escravos aqui. Depois que o movimento de libertação dos escravos veio, a nossa região ficou entre as maiores do movimento de libertação dos escravos. A nossa região foi a segunda maior, se eu não me engano, de todo o Brasil, de libertação de escravos naquela época, perdendo apenas para a Bahia, onde tinha lá o Zumbi de Palmares. Aqui, o líder do movimento foi Manuel Congo. Ele é conhecido nacionalmente. Você sabia que nos anos de 1960, 70, 80, quando a tuberculose ainda não tinha cura, as pessoas migravam de várias cidades do Rio e até outros lugares para vir para Patidoféres se recuperar, porque o ar daqui era puro, era bom. Elas se recuperavam de doenças. Duas coisas: a unção de libertação está sobre a nossa cidade, a unção de cura, um céu de cura está sobre nós. Você sabia que dentre vários estados, municípios e locais, Deus resolveu levantar de Patidoféres o cara que escreveu uma letra que move uma nação inteira, que é o hino nacional. O mover influenciador da palavra está sobre nós. O mover de libertação, de cura e de palavra está sobre nós. É mais uma. Você sabia que a nossa cidade, durante muitos anos, ficou conhecida como uma das maiores do Brasil, como produtoras e exportadoras de tomate do Brasil? Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos uma terra muito abençoada, fértil. A promessa de Deus para o povo: eu te colocarei numa terra que mana leite e mel. Deus te plantou aqui. Nós somos o Nazaré de Deus. Pode sair algo bom. Pode sair algo bom de você. Deus te plantou numa cidade altamente profética. Altamente profética. Quem foi o cara que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Foi chamado Caminho do Imperador. E por ele passava o imperador que se chamava Pedro. Para quem Jesus pega e fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Pedro. A palavra no ambiente profético já passeava sobre a nossa cidade. Ai, Jesus.
para encerrar essa palavra, capítulo 53 mostra para nós qual é a maior contradição que essa humanidade já viu. Mostra qual é a maior contradição, porque diz assim: quem creu na nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, não tinha formosura, e olhámo-lo, mas ele não tinha beleza. Nada havia nele que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores. O que saber de seu parecer? E como um homem de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e dele não faziam caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. De sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos homens, foi ferido. Desenganaram, sepultaram a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, será a sua posteridade, e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o meu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles ele levou sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte. Nós somos essa parte hoje, porque Jesus veio para os judeus. Nós somos essa parte. E como dos poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, a maior contradição da história. O rei que viria para libertar toda uma nação veio dessa forma. A palavra diz que ele é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. E a gente tenta imaginar Jesus como um Deus mesmo, né? Lindo, forte, musculoso, com olhos verdes, montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis. Lindo, 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 lindo. Ele é o único homem que eu acho lindo. Ele é lindo. E eu digo que eu amo. A gente cria esses padrões. Eu quero que você entenda nessa noite que existem 3 vontades de Deus para a sua vida: a boa, a perfeita e a agradável. A vontade boa era quando Jesus estava no templo com 12 anos ali, ensinando aos doutores. Muito bom, 12 anos, não é? Ensinando doutores já. A vontade agradável, com 30 anos, exercendo o seu ministério de cura, de libertação, de ressurreição de mortos, de expulsar demônios. Agradável. Show. Mas a vontade perfeita de Deus para ele era a cruz. Você quer viver o perfeito de Deus para a sua vida? Você vai ser tentado a trocar o perfeito pelo bom. Você vai ser tentado a trocar o perfeito pelo agradável. Você vai ser tentado. Você que escolhe. Você quer ficar no bom, você quer ficar no agradável. Talvez isso não te isente de entrar para o céu.
mas o Senhor quer ver o fruto do seu penoso trabalho. Escolha a vontade perfeita. Escolha o tudo de Deus hoje. Escolha o tudo de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu orava por esse evento nesses dias, meu irmão. Deus me falava que o Hosana Cristo, no período de 5 anos, pastor, 5 anos, vai se tornar um evento de expressão estadual, onde pessoas de todas as regiões virão beber aqui. 5 anos. Guarda no seu coração que você vai ver o que Deus vai fazer com a gente. Existe alguém aqui que não é de Miguel Pereira, ou Batidor Férez, é do Rio, ou alguma outra região? Levanta a mão, por favor, se tiver. Qual região, por favor? Niterói. Niterói. Aleluia! Mais quem? Tem mais alguém? Por favor. Japeri. Mais alguém? Petrópolis. Mais alguém? Glória a Deus! Onde? Rio. São Paulo. São Paulo. Vai impactar o Rio de Janeiro, vai impactar as nações, vai impactar as nações. O louvor vai começar a ser entoado agora e a gente vai entrar em oração. E Deus me dava a visão de jovens, homens, mulheres, sendo completamente tomados pelo poder de Deus hoje. Eu quero que você, que entendeu que essa palavra é para você, que se sentiu movido no Espírito hoje, que sentiu seu coração queimar de alguma forma, que sentiu que Deus estava falando contigo, que sentiu que Deus está te chamando para esse processo, te chamando para esse, sabe, para esse estilo de vida, que você entende que Deus está te levantando. Na verdade, Ele não está te levantando, Ele já te levantou porque você está aqui. Mas que você precisa se alinhar a essa vontade. Eu quero que só você que entendeu isso, vem aqui, ó. Aqui. Vamos orar juntos aqui. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Eu vi destinos sendo transformados aqui hoje. Eu vi o fogo de Deus impactando os jovens. Eu vi o fogo de Deus inflamando jovens e adolescentes no estilo de relacionamento com Deus. Choro, soro, basoro. Choro, soro, basoro. Você vai sair daqui hoje, meu irmão, para viver um relacionamento com Deus que você nunca viveu. Você vai começar a viver as promessas dele de uma forma que você nunca viu. Eu estou vivendo isso hoje. Há 4 anos atrás eu era um jovem sem Jesus. Eu não posso me esconder. Segredos em ti, pra onde irei? Se só você é a fonte que há em mim. Mais da sua presença aqui, Senhor. Mais da sua presença aqui, Senhor.
motivo está em ti, Jesus. Tu és o nosso motivo. Pai. Senhor, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor levante, Senhor, cada jovem, cada homem, cada mulher nessa noite, com unção de libertação que está sobre a nossa cidade, com unção de cura para as nações. Ó Deus, promover de uma palavra de autoridade, uma palavra que liberta, Senhor. Pai, aqui estão os seus filhos, que eles sejam a resposta que o mundo procura. Que o mundo procura nas drogas, que o mundo procura na prostituição. Que esses filhos sejam a resposta, Pai. Através do seu amor, através do seu poder, através da sua graça. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que cada um, Senhor, que está aqui, seja completamente tomado, assim como Jesus, a viver a sua vontade perfeita. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela vontade perfeita. Não queremos águas dos joelhos mais, não queremos águas dos ombros mais. Nós queremos nos afogar no seu rio, Senhor. Nós queremos o tudo. Nós queremos o tudo. Em nome de Jesus, Pai, eu libero palavras, Senhor, palavras de identidade. Em nome de Jesus, palavras de identidade sobre eles. Que a convicção de quem tu és venha sobre cada um. Que a resposta de quem eles são venha também. Deus vai transformar chamados aqui hoje. Deus vai te ativar. Deus vai te ativar a viver de uma forma que você nunca viveu. Deus vai te ativar de uma forma que você nunca viveu. Você vai perder toda a vergonha de falar do amor dele. Você vai perder todo esse receio. Você vai parar de falar que é fraco. Você não é fraco. O seu Deus é o Senhor das batalhas. Ele é o Senhor dos senhores.
pessoas aqui, Senhor. Começa a mover, Senhor. Começa a mover, ó Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo que está aí, Deus. Começa batendo as portas, Senhor. Começa a revelar, Senhor, a tua volta, Deus. Começa a revelar para aquilo que temos vivido, Deus. Qual é a razão da nossa existência, Senhor? Aleluia. Aleluia. Pai, nós quebramos no reino do Espírito todas as palavras que foram faladas contra a nossa cidade, Miguel Pereira e Pati, contra as nossas famílias, contra as nossas pessoas. Pai, nós quebramos nessa noite todas as ações malignas que aconteceram na nossa região. Pai, no tempo de escravidão, dos senhores de engenho, toda humilhação sofrida por essas pessoas que passaram por aqui antes de nós. Nós quebramos isso, ó Deus. Nós pedimos perdão, ó Deus. Nós pedimos perdão, Senhor. Que todos os sacrifícios que eram feitos nas matas, nos montes, sejam desfeitos e cancelados agora. Que todo derramamento de sangue, cada gota de sangue que caiu sobre essa terra, que seja agora, Pai, remida, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus seja maior. Que o sangue de Jesus seja maior. Que o sangue de Jesus derramado sobre a terra seja também nesse lugar muito maior, Senhor. Limpa a nossa região, a nossa cidade. Levanta a tua igreja, o teu povo, Senhor. Como uma só nação, um só povo, Miguel e Pati. Levanta a tua igreja, ó Deus. Levanta os ministros. Traz unidade, fidelidade, Senhor. Traz a ética, Senhor. Traz a ética, a começar no teu povo, ó Deus, para que possa escorrer entre as escolas, entre os líderes, os políticos. Muda essa... Aleluia. 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 Ei, cantarabá, sonhando. Aleluia. Sim, ó Deus, eu e minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Márcio, enquanto você estava ministrando, Deus colocou algo no meu coração que eu queria falar para você e para aqueles que a Teresa ontem falou, quem está abaixo dessa idade, jovens. Quando você estava aqui ministrando, existem homens que têm tido uma caminhada, e com certeza com mais idade que você. Mas a alegria que Deus colocou no meu coração
é que nós nos tornamos desnecessários. Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus, ele foi tão importante, foi tão eficiente no que ele fez, que ele se tornou desnecessário aqui. E hoje, você me fez me sentir desnecessário. Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso trabalho, se nós investirmos em vidas como você e jovens que estão aqui, vamos nos tornar cada vez desnecessário, para que vocês estejam aqui e ministrem para aqueles que precisam. Então que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Você pode fazer melhor do que isso. Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda Ele, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por outro motivo que não seja para que possamos crescer nesse entendimento. O Senhor está aqui, está feliz conosco. Deus ama você, Deus ama a igreja dele. Amém, amados? Queria que você agora... Tá difícil de sair daqui, mas voltasse para o seu lugar. Porque não tem mais coisa ainda para acontecer aqui, amém? Queria pedir assim, todos os pastores que estão aí, em cima, que pudessem descer aqui agora. Queria pedir para os pastores estarem vindo aqui, frente. A gente ficasse aqui, por favor. Queridos, está quase terminando, mas ainda tem algo para acontecer. Vocês perceberam que hoje nós fizemos um bloqueio aqui, nessas cadeiras? Eu queria pedir agora que ninguém invadisse esse espaço, porque senão vamos agora... Que a gente não está propondo nenhuma revolução pessoal, nós estamos propondo só vivermos a simplicidade do Evangelho. Tem coisas que eu vou vencer sozinho com Deus. Tem coisas que eu vou vencer com a minha esposa. Tem coisas que eu vou vencer com a minha esposa e com os meus filhos. Existem situações que eu vou vencer dentro da igreja local. Mas existem coisas que nós só vamos vencer dessa maneira aqui. Hoje nós somos, aos nossos olhos, somos poucos ainda. Existem quase 100 igrejas na nossa região. Sei lá, 150. Se juntar com o Miguel, dá umas 300, no mínimo, 200 e tal. Agora veja, irmãos, a questão não é quantitativa, a questão é de revelação. Não existe quem, como a Teresa falou, quem é maior, quem é melhor, quem é mais bonito. O que existe é Jesus. O que existe entre nós aqui, que pensamos diferente em muitas coisas, agimos nas nossas denominações de forma diferente, mas existe uma coisa mais forte, que é Jesus, e é isso que precisa ficar claro. É isso que precisa sair. É como João Batista falou, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça. A igreja precisa diminuir, as denominações precisam diminuir para que Cristo cresça. E ao contrário do que parece, se nós nos unirmos, nós não vamos perder as ovelhas para os outros pastores, muito pelo contrário. O que nós temos aprendido é que existe uma ética brotando de um Deus verdadeiro entre nós. Um valor, né, onde as coisas se tornam muito maiores do que aquilo que eu posso realizar. Eu quero que você nessa noite pense sobre isso. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? As igrejas estão incompletas porque as pessoas estão sentadas e dormindo. Estão dormindo na luz. Quando Deus derramou sobre cada um de nós talentos, não existe nenhuma pessoa aqui nessa noite que não tenha um dom, um talento. Não existe ninguém aqui que seja uma pessoa que não tenha um talento, um dom dado por Deus. Agora, o que nós estamos fazendo com isso? Isso é muito importante, irmãos. Tantas palavras lindas nós ouvimos. O que vamos fazer com elas? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que essa festa é ótima. Esse encontro é maravilhoso. Mas Deus tem uma festa maior no céu quando uma pessoa, uma só, sequer, um só. Ele fala, olha, tem festa no céu quando uma pessoa só se arrepende.
Deus tem prazer nisso, muito mais do que 99 outros que estão nas igrejas, mas não precisam dessa misericórdia. Então, queridos, nós falamos aqui esses dias e falei ontem sobre isso. O Hosana Cristo não é um evento evangelístico diretamente dito, porque acho que quase todos aqui são crentes. É um evento de edificação da igreja, de levantarmos a nossa igreja local, não local, mas local. Levantarmos o povo de Deus, o exército de Deus, nos cumprimentarmos nas ruas. Não é possível que num domingo à tarde estejam no mesmo ponto de ônibus 10, 12 pessoas de igrejas diferentes que nem a paz do Senhor dão. Ou se dão, é a paz do Senhor bem formal. Há algo muito mais lindo. A Bíblia diz que coisa extraordinária quando vocês entenderem que vocês vivendo em união, eu vou abrir as comportas do céu, eu vou derramar bênçãos que vocês não podiam nem imaginar que poderia haver. E a gente não deve viver por interesse, deve viver por amor. Deus quer fazer algo fenomenal entre nós. Mas sabe onde vai começar? Em você, não é em mim, em nós. Vai começar em mim, mas em você, nele, em todos nós. Deus precisa que a igreja se levante, quebre as barreiras denominacionais. Eu não estou levantando ninguém contra os seus pastores ou contra as pessoas que não vieram aqui de outras denominações, porque isso se trata de ouvir aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas nesses últimos dias. Porque sejam as pessoas que vieram ou as que não vieram, ainda assim, ano passado nós falamos sobre isso, a igreja de Cristo na face da terra estará dormindo. Sério, por quê? Porque a igreja fez da ceia um ato religioso. Jesus estava sentado com os seus discípulos e comendo e bebendo. Ele falou, agora nós vamos fazer algo diferente. Ele pegou o pão e pegou o vinho. Mas veja, irmãos, existem pessoas aqui que estão afastadas do caminho do Senhor. Tem gente aqui que há muito tempo que não vai na igreja porque se feriu por algum motivo qualquer. Tem gente aqui que não ceia há muito tempo. Tem gente aqui que chora quando vê alguém falar que teve ceia na igreja. Sabe por quê? Porque ela errou. Ela está fora, afastada dos caminhos do Senhor. Veja, a ceia é algo sério, sim. Algo importante, sim. Mas a ceia não é algo que restringe aqueles que podem, aqueles que não podem. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Jesus estava sentado e disse, olha, façam isso sempre, todas as vezes que vocês estiverem juntos, todas as vezes, não é uma vez por mês, no dia tal, todas as vezes que vocês estiverem juntos, lembrem de mim. A ceia é um memorial, ela te leva para a cruz, ela te leva até a morte, ela te leva até a vida, ela te leva na alegria, na palavra, ela mostra todo o universo que Cristo expôs do Pai. Jesus não criou a igreja evangélica. Jesus, ele reafirmou os princípios de Deus que estavam escritos há tanto tempo. Ele só disse, como Márcio falou, dá para viver, para de dizer que é difícil, só fica mais difícil. A ceia é apenas uma lembrança de que dá, de que eu quero, de que a minha mão levantada um dia para Jesus é de fato hoje também. E de que se por acaso eu errei, existe diante de Deus um advogado intercedendo em meu favor. Ele está lá de dia e de noite. Enquanto o acusador enfia o dedo na nossa cara espiritual, Jesus vai e diz, Pai, perdoa ele. Perdoa ele. E sabe o que o Pai faz? Vou fazer isso. Porque você não é homem, mas ele é. Ele foi. Ele fez, ele viveu, ele sentiu e ele tomou sobre si o teu pecado, o teu erro, a tua falha. E a igreja, muitas vezes sem saber como, essa igreja que Jesus ama e vem buscar, às vezes a gente não sabe como reconduzir uma pessoa para a casa de Deus. Eu quero nessa noite desafiar você. Queria pedir para os obreiros, eles vão estar perfilados aqui ao longo da escada. Eu não quero envergonhar ninguém.
Eu não quero passar a ceia e olhar para você e dizer, eu acho que você não deve, você não pode. Paulo falou isso de uma forma muito clara, examine-se cada um a si próprio. E quando ele falou isso, Paulo não falou achando que alguém ia examinar a si próprio e dizer, eu estou ok, não tenho nada que me arrepender, eu sou purinho, eu sou 100% puro. Não, Paulo não falou isso, Paulo falou, examine cada um a si próprio e participe da ceia. Examine cada um a si próprio e veja as áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você parou lá atrás, por causa de que isso aconteceu. Eu sei de uma coisa, examinar a si mesmo em Cristo Jesus é olhar para a misericórdia, para o perdão, para o amor, para a nova chance, para o dia de hoje. A salvação chegou, a liberdade também, e o perdão está aqui. Glória a Deus. Eu quero que você nessa noite, que você que está aqui, e que está afastado dos caminhos do Senhor, que você nessa noite examine as suas questões, apresenta diante de Deus, para que Ele te possa justificar. O teu pecado não é maior do que aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. O que Ele fez é maior. Eu quero que nessa noite você pense sobre isso. Eu quero que nessa noite você tenha a chance de cear novamente. Pastor, você não é pastor dessas pessoas. Eu não sou, mas Jesus é. Ele está aqui. Examine cada um o seu próprio coração. Vamos ficar em pé, por favor. Sei que está frio, sei que está cansativo, já, a hora já deu. Mas eu não vou deixar passar em branco isso. Eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você volte a sonhar os sonhos de Deus. Meu Deus. Quem pode cear, pastor? Eu vou nem falar quem pode e quem não pode. Eu vou dizer quem não deve. Aquele que nunca entregou a vida para Jesus. A ceia é você dizer, eu aceito o seu sacrifício. Mais uma vez. Eu aceito a palavra que é o pão. Eu aceito o seu corpo moído por mim. Eu aceito o vinho que é o teu sangue vertido na cruz, que me purifica de todo pecado. Então quem não deve participar? Aquele que nunca entregou a sua vida para Cristo. Participar para quê? Quem não deve participar? Aquele que vai na igreja, mas não faz nada como tem que fazer. Não leva a sério, vive em pecado, em fornicação, mentira. Tá certo aí, irmãos? Abre o espaço assim, ó. Um pão no lado, vinho do outro da fileira, é isso. Desce mais alguém aqui, ó, que tá longe. Quem vai participar dessa ceia? Examine cada um a si próprio e participe dela. O que nós vamos fazer? Você vai receber um pão feito pela nossa irmã Kelly e um cálice de vinho que está até lacrado aí. Pega, volta para o teu lugar, vamos participar juntos. Examine cada um a si próprio. E assim participe da ceia. Já vamos fazer isso. Sem tumulto, espere os irmãos, daqui a pouco sai um, vai outro. Vamos cantar uma canção.
anseio, o nosso coração, Senhor, os nossos sentimentos, Pai, sonhos. Feche seus olhos, por favor. Eu não quero ir embora. Pode ser que alguém ainda que não tomou a sua decisão com Cristo. Muitos vieram à frente, jovens aqui, para tomar a posição daquilo que foram chamados para ser e viver. Mas antes de a gente terminar, enquanto os olhos são fechados, eu queria perguntar se nessa noite há alguém aqui que ainda não disse: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu não sei, eu falava mal de crente, eu desenhava de quem o Senhor era, mas hoje eu entendo que existe um Deus, e eu quero isso. E talvez você não está participando da ceia porque você acha que você não é digno. Eu também não era. Foi que Cristo fez por mim, que me fez digno. E a partir de agora, você também hoje pode também cear com Cristo. Eu quero nessa noite, antes de começar a ceia, perguntar se há alguém aqui, no meio dessa multidão, que ainda não disse: Jesus, eu não quero ir embora sem o Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que confessar diante dos homens, não é só achar dentro do coração que precisa. Se há alguém nessa noite que ainda não tomou sua decisão e quer, eu quero orar junto, quero chamar você para cear comigo. É só onde você estiver, levantar sua mão bem alto, para a gente saber se há alguém nessa noite que ainda não disse: Jesus, entra na minha vida. Há alguém assim? Não se sinta constrangido nem envergonhado. Se sinta honrado num dia tão especial como esse, você ser o motivo de estarmos aqui, principalmente. Há alguém aqui nessa noite que ainda não disse: Jesus, entra na minha vida e transforma a minha história? Levante bem alto sua mão, porque eu não estou vendo a mão de ninguém. Então me parece que todos aqui já entregaram a sua vida para Cristo. Aleluia. E antes de cearmos, eu quero perguntar se há alguém com coragem suficiente, porque entendeu o amor de Deus sobre a tua vida, e você hoje está voltando para casa. Você estava afastado do Senhor, estava enfraquecido, desanimado, mas hoje você vai tomar a ceia, porque você entende que Jesus morreu pelos seus pecados e já te perdoou e te deu uma nova chance. Eu queria que, se há alguém assim, que é preciso ser corajoso, levante sua mão aonde você estiver. Deus te abençoe, minha filha. Eu vejo a sua mão aí atrás. Meu filho. Há mais alguém aqui assim? Não é para a gente olhar, é para a gente glorificar. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vejo a sua mão aí atrás. Você que levanta, Deus abençoe. Eu vejo a sua mão, minha filha. Você que está aqui, que está falando: Deus, eu vou cear hoje, porque eu sei que o seu amor me alcançou. Eu vejo a sua mão aí atrás, meu filho. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante sua mão. Se isso é o teu dia, se você está dizendo: Jesus, hoje eu vou cear, porque eu sei que os meus pecados não são maiores do que o teu sacrifício por mim. Há mais alguém assim, corajoso, corajosa, para dizer: sou eu? Deus te abençoe, meu irmão. Veja todo mundo. Não vou nem chamar ninguém aqui. Deus abençoe, minha irmã. Eu vejo a sua mão. Eu quero dizer para vocês que só isso já valeu a pena estarmos reunidos nesse lugar. Só por vocês. Que Deus abençoe vocês, amém? Vai passar aqui. O pastor Cláudio está ministrando a ceia. Amém. A palavra nos fala que Jesus, tomando o pão, ele declarou: este é o meu corpo que eu dou por vocês. E ele disse: este pão representa o meu corpo. E na verdade, como nós falamos, estamos aqui de um símbolo, mas que representa o que Jesus fez por nós na cruz. A cruz, como nós ouvimos hoje, era nossa. O pecado era nosso. Mas Jesus tomou o nosso lugar,
Como diz lá o profeta Isaías, né? Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre os seus ombros e cravou lá na cruz. E esse pão representa para nós, simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi lá na cruz do Calvário, pendurado, colocado, crucificado em nosso lugar. E na sua palavra diz, né? Tomai, comei, porque este é o meu corpo que eu dou. Jesus está dizendo assim, que eu dou por vocês. E assim, né, diz a palavra, ele o declarou, e assim vamos fazer nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo pão que temos, o pão vivo. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Te glorificamos, Senhor, porque a tua morte na cruz nos trouxe vida. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores foram ali na cruz colocadas sobre os seus ombros, sobre si. Os cravos perfuraram as suas mãos, os seus pés, lhe deram a coroa de espinhos, Senhor. Mas tudo isso suportou por amor a nós. Te glorificamos, Jesus, porque não te contemplamos mais na cruz, nem tampouco te contemplamos mais numa sepultura, mas te contemplamos vivo, ressurreto, à destra do Pai, intercedendo por nós. Obrigado, Senhor Deus, que temos aqui em nossas mãos este pão, Deus, que simboliza, representa para nós o teu corpo que ali na cruz do Calvário foi colocado. Por isso, Senhor, te louvamos, te adoramos, exaltamos a ti, bendizemos ao teu santo e glorioso nome, e queremos mais uma vez dizer que o teu amor, a tua graça nos alcançou. Obrigado, Jesus. E ao comermos deste pão, estamos declarando que estamos em comunhão com o Senhor. Obrigado, Jesus. E assim diz o Senhor: tomai, este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, diz o Senhor. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos todos beber. Aleluia! Glória a Deus! Vai ser o teu nome, Deus. Queridos, antes da gente se dispersar, queria agradecer primeiro ao nosso Deus pela presença dele nesse lugar, por cada palavra que nós recebemos, pastor Márcio, sob a autoridade, pastor Kleber falando sobre o coração. Eu quero agradecer demais, porque nos faz lembrar do Espírito Santo como aquele agente anticoagulante que precisa estar agindo na gente. Nosso futuro pastor, Glória a nosso pastor evangelista, é um guerreiro do Senhor, amém? Muito abençoado sua palavra, e fique no coração da juventude aqui. Pode sair alguma coisa boa do Márcio, irmãos? Brincadeira, né? Pode, né? Há um costume em Israel, quando acabam as festas, eles dizem Hag Sameach, ou seja, olha, feliz festas. E eles diziam até o ano que vem em Jerusalém. Como nós não estamos em Jerusalém, nós estamos em Nazaré espiritual. Então, antes de nos despedirmos, eu quero agradecer também a prefeitura
Prefeitura de Pati, que nos abençoou na pessoa do Rachid, Marcelo Mourão, que foi incansável para a gente conseguir esse lugar aqui. Agradecer a Funarte, mais uma vez aos funcionários, aos vigias, o pessoal da limpeza, o Jairo, eletricista, e todas as pessoas que colaboraram conosco, também os patrocinadores, estão todos no cartaz, no outdoor, estão escritos ali, cada um dos patrocinadores. Olha, Deus fez um milagre com um pouco que cada um pôde abençoar. Amém? Queria agradecer a Rádio Betel também, que nos ajudou na divulgação, Gerson Mello, sua filha, né, que nos ajudaram na divulgação ali também, falando sempre. Também agradecer ao Renascer Gospel, que está cobrindo e vai fazer uma divulgação desse trabalho. Amém? E agradecer a você, que é o divulgador principal, para que ano que vem nós estejamos, não sei se aqui ou em outro lugar, mas juntos mais uma vez. Só que não é até ano que vem em Jerusalém. Eu quero que você vire uma pessoa que está ao seu lado e diga: até qualquer momento aqui em Nazaré, por aí, ok? Abraça ela, dá um abraço em 5, 6, 10 pessoas. Obrigado, pastores, obrigado, pessoal do louvor. Eu quero agradecer a Kelly pela ornamentação e pedir para alguns irmãos, também o Cláudio do som, o pessoal do som, obrigado por tudo. Pedir ao pessoal que possa ficar aqui para nos ajudar. Nós vamos desmontar o nosso circo hoje, em nome de Jesus, ok? A paz do Senhor esteja com você e a alegria do Espírito Santo. Até qualquer momento aqui na nossa Nazaré. Que Deus abençoe. Com a paz do Senhor.